Olá pessoal, uma questão muito importante que surge entre os reikianos, entre os iniciados nos sistemas de energia, praticantes do sistema de energia, é aquela referente à iniciação. Será que eu fui iniciado? Será que foi bem feita? Será que o mestre era bom? Será que eu sou realmente um reikiano? Será que eu estou aplicando a energia e não gastando a minha própria, Estou gastando a energia do sistema e não a minha. Isso ocorre em iniciações presenciais por várias razões. E isso ocorre em iniciações à distância também por várias razões. O fato é que essa dúvida dentro da gente, na nossa mente, vai nos solapando aos poucos, vai nos desgastando aos poucos e vai crescendo. A nossa mente não consegue lidar com isso. Em geral, isso gera uma insatisfação, isso gera uma falta de vontade de praticar, de usar aquele sistema, de usar aquela energia, de se desenvolver, nos desestimula na caminhada. Existem outros fatores também que nos desestimulam, mas este é um deles. Essa dúvida, essa questão mental da gente que está muito presente e aos poucos vai ganhando força. Se você passou por uma iniciação com um mestre habilitado, presencial ou à distância, você foi iniciado. Individual, em grupo, coletiva, com atenção, sem atenção, com foco, sem foco, com dedicação ou não, sendo mestre bom ou não, você foi iniciado, você é um praticante, você é um reikiano até o final da sua vida. Tem um vídeo sobre isso, Tem um vídeo sobre isso. Você é um praticante daquele sistema de energia. Ponto. Porém, a questão não é tão simples, A nossa mente vai, como eu disse, inserindo essa dúvida, esse questionamento, essa insegurança, e isso aumenta, e isso nos desestimula e é ruim. É ruim para todos, é ruim para o planeta, Porque a gente para de compartilhar essa energia, a nossa mente se ativando demais, diminui o fluxo dessa energia, porque a nossa mente ocupa os nossos canais, os nossos nadis, os nossos chakras. Então, não é legal. Não é legal. A gente pode resolver isso mentalmente, trabalhando isso, praticando, se disciplinando, Mas, depois que a dúvida se insere, a coisa fica um pouquinho complicada. Realmente fica um pouquinho complicada. Tenho orientado muitas pessoas sobre isso e fica um pouco complicado. A solução definitiva para isso, que vai realmente eliminar essa dúvida, que vai trazer para você a certeza, a segurança, de que você é um praticante, que você está usando essa energia, você está usando o sistema, que também serve para motivar a gente, para estimular a gente a seguir, é fazendo uma reciclagem. Reciclagem é o termo que eu dou, o nome que eu dou para o ato de você refazer aquele nível, ou os níveis. Não só revisar a parte teórica, porque a parte teórica você pode revisar a qualquer momento. Tem apostilas na internet, tem material no blog que eu disponibilizo. Você pesquisa, você lê, você busca livros, e você assiste vídeos e você revê a teoria, tranquilo. Mas você passar pela iniciação de novo, certo? Com o mesmo mestre ou com outro mestre. Então você recebe de novo aquele pacote de energia da iniciação. Esse pacote trabalha em você, remove esses bloqueios, trabalha esses aspectos mentais e nos dá a certeza da iniciação, que poderia não existir anteriormente, e nos traz esse plus de energia que é muito estimulante, é muito motivador, certo? Então, se outras tentativas de resolver essa questão não deram certo, não foram eficientes, busquem um novo mestre,
ou o mesmo mestre, e refaça aquele nível, né, que está trazendo aquela angústia para você, certo? É muito bom, é muito bom. A reciclagem, passar pela vivência de novo é muito legal, muito importante. Eu já tenho reciclagens em vários sistemas, né? São opções que foram surgindo com o tempo. Eu não cheguei a ter dúvidas das iniciações. Para mim, todas elas foram eficientes, todas funcionaram muito bem, a energia. Mas, por alguma razão, eu não estava satisfeito. Certo? Eu queria uma nova experiência, queria uma nova versão, queria uma nova visão daquele sistema que um outro mestre poderia oferecer. Então, eu refiz alguns sistemas. Karuna foi um. Karuna eu tenho quatro reciclagens. Nenhuma foi por descontentamento, por dúvida, mas porque surgiu a oportunidade, aquele mestre estava disponível, tinha o sistema, eu resolvi fazer. Reiki Sui eu tenho reciclagens nas ramificações. Eu tenho o Reiki Sui tibetano, que foi o primeiro, eu tenho o Reiki Sui tradicional, eu tenho o Gendai, eu tenho o Komil. Então são todas ramificações aí do Reiki, né? Tem o Reiki 7 níveis também, que é uma outra ramificação do Reiki Sui. Então todas elas vão somando, vão acrescentando. Eu já fiz reciclagens de muitos alunos que chegavam com essa dúvida, e foi muito bom, então, os resultados foram excelentes. Eu já fiz reciclagens para alunos meus, porque às vezes a pessoa no momento da iniciação não está ok, né? E às vezes não há tempo hábil de se cancelar a iniciação. Então eu já tive pessoas que no momento da iniciação chegou alguém na casa, numa emergência, a pessoa teve que sair, não pôde ter a vivência. Foi iniciada? Foi iniciada, fiz o ritual e tudo mais, a pessoa não teve a vivência. Eu já tive situações em que a pessoa estava assim, num momento psicológico tão ruim que ela esqueceu da iniciação, ou saiu fazendo outra coisa, ou dormiu, né? A boa parte das reciclagens que eu faço dos meus cursos são pela vivência. Por alguma razão a pessoa não conseguiu ter a vivência que seria interessante, que seria adequada, que seria esperada, então a pessoa volta e refaz, né, naquele nível. E em geral é muito bom, é muito proveitoso, a gente fica realmente satisfeito com essa vivência. Eu recomendo a reciclagem para todos aqueles que esgotam as possibilidades, mas eu faço essa recomendação lá no final, né? Não é a primeira opção que eu tenho para oferecer. Primeiro eu procuro conversar com as pessoas, procuro que elas exponham a questão, que elas tragam à tona o que está incomodando, né? Sempre reafirmando essa questão. Se você foi iniciado por um mestre habilitado, presencial à distância, ponto final, não há o que falar. Mas se você não está satisfeito, se as dúvidas surgiram, se alguma coisa incomoda, né? Então depois de um bom bate-papo, uma troca de ideias, um compartilhar, a gente chega lá no final. Então, a solução definitiva para esses casos é fazer a reciclagem, receber a iniciação de novo. São oportunidades, né? Eu acho que a gente não... É tão fácil, é tão simples você reciclar, não é tão caro assim, e você não perde tempo. Porque às vezes eu vejo pessoas passando meses, anos, brigando com uma coisa que, pronto, resolveu, vamos adiante, né? Vamos aproveitar. Acontece. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. Então, é muito importante. Muito importante. É uma possibilidade que está disponível com qualquer mestre, né, de fazer essa reciclagem. Alguns são mais exigentes, alguns só aceitam alunos que já fizeram o nível anterior com eles. É uma prerrogativa, né, uma prerrogativa do mestre, é um cuidado, às vezes é um pouco de excesso, mas é a prerrogativa do mestre. Então aí você precisaria reciclar com ele vários níveis para chegar onde você quer. Uma outra questão que surge nas reciclagens é a questão da linhagem.
Se você fez com um mestre, você tem uma linhagem. Você faz com outro, você tem outra linhagem. Você faz com um terceiro, você tem uma terceira linhagem. Algumas pessoas ficam preocupadas com isso, né? Preocupadas. Vou substituir a linhagem, vou ter uma nova linhagem. Qual linhagem que eu vou usar? Quando você tem mais de uma linhagem, você usa a que você gosta mais, com a qual você tem mais afinidade. Eu não vejo problema algum com isso. É claro que às vezes você pode ter uma linhagem com um mestre muito famoso, e que apesar disso não foi interessante, não foi legal. Aí você vai fazer com outro mestre que é um pouco obscuro, desconhecido, né? A gente tem um pouquinho aquela coisa do orgulho, aquela coisa de sentir-se mais, né? Porque faz com alguém que é um top of the top, mas é uma coisa para ser trabalhada dentro de você. Em algumas pessoas isso incomoda, né? Essa sobreposição de linhagens. Para mim, são oportunidades. São oportunidades. Cada vez que você recebe uma iniciação, é um momento muito especial na vida da gente, é um pacote de energia muito especial que a gente recebe, que a gente aproveita. Então esses detalhes acabam, no meu entendimento, sendo bem insignificantes. Mas algumas pessoas precisam trabalhar, certo? O que eu digo é, quando você tem mais de uma linhagem, você escolhe a que você quer usar, ou que você quer mencionar, né, nos seus certificados ou na sua história de desenvolvimento dentro do sistema. Não é um grande problema essa questão, embora incomode algumas pessoas. Então é preciso cuidado, é preciso trabalhar mentalmente esse aspecto, né? Mas, sob todos os ângulos, a reciclagem é muito bom. Nos traz uma motivação extra, nos traz uma atualização, né? Nos traz um impulso para a gente continuar na nossa caminhada de despertar, de autoconhecimento, e remove aquela dúvida, aquela sementinha de autossabotagem que está lá dentro da cabeça da gente, incomodando. Não vale a pena sofrer por coisa tão simples, por coisa que pode ser resolvida de uma maneira tão prática, né? Mentalmente, se você não consegue trabalhar a questão, busque um outro mestre, faça uma nova iniciação e siga adiante seu caminho. Gratidão.